Em nome da direção, eu queria agradecer a presença de todos os membros da Granca por terem aceitado e fazer parte desse ritual, né? Que é um ritual importante para um pesquisador do nosso quadro. A gente agora, antigamente a gente era pesquisador titular, né? Agora nós somos pesquisadores especiais, a nomenclatura mudou, mas a importância do cargo não mudou, né? Então, nós, como antigamente, né? Como era titular um, 2 e 3, agora nós somos especiais um, 2 e 3. Então somos 3 níveis, né? É um pouquinho diferente das universidades federais, que tem só um nível de titular depois do associado, né? Aqui nós somos ainda um processo de progressão dentro do cargo de especial ou antigo titular, né? Então é um momento importante para o pesquisador, porque ele almeja chegar no topo do quadro, né? E então desejo, Silvio, uma boa apresentação para você e um bom trabalho da banca. Obrigado novamente. Passo agora a palavra para o presidente, para dar as instruções. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Também agradeço a presença dos membros da banca. Nós vamos dar início, então, à apresentação do Silvio, que tem aproximadamente 50 minutos, no máximo 1 hora, para fazer a sua apresentação, e a gente passa a arguição da banca. Tá, Silvio, com a palavra, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença da banca e também das pessoas que estão a assistir. Então, eu vou fazer a apresentação do meu memorial para a progressão. Ali está para a pesquisa do titular, mas agora é especial. E a minha ideia, como já vão quase 20 anos de trabalho, é contar-vos 3 histórias que representam basicamente as 3 linhas que eu tenho tido em maior atividade ao longo deste tempo de carreira, não é? Em primeiro... Ok, pronto. Gostaria primeiro de falar sobre as minhas qualificações académicas. Então, eu terminei a minha, em Portugal chama-se licenciatura, aqui é o bacharelato em Física, no ramo científico, na Universidade do Porto, em 98. Depois fiz mestrado em Física, com especialidade em matéria condensada, onde abordei um tema como tese de percolação e gelificação, que terminei em 2001. E em 2002 iniciei o meu doutoramento aqui no próprio CBPF, orientado pelo professor Constantino de Sales, com bolsa do governo português, e terminei em 2006 e ainda fiquei aqui mais um ano, também como pós-doutorado, no grupo do professor Constantino de Sales, também com bolsa do governo português. Quanto a atividades profissionais que eu tenho exercido, ou seja, situações em que ou fui servidor público ou aquele que aqui no Brasil se chama de CLTs, não é? Como em Portugal as bolsas de mestrado a partir de determinada altura passaram apenas a ser dadas para a parte de tese, a parte escolar não era financiada. Eu comecei a trabalhar como professor do ensino médio, dava aula aos últimos anos do ensino médio, durante 2 anos letivos no Colégio Internato dos Carvalhos, onde eu também fui aluno. Depois da passagem aqui no Brasil, trabalhei na indústria, na multinacional Unilever, num dos seus laboratórios no Reino Unido, em Port Sunlight, 2 anos. Depois estive também como pesquisador no Instituto de Sistemas Complexos, em Itália, em Roma. Na altura, o professor Giorgio Parisi já tinha deixado o grupo, tinha acabado de deixar o grupo, então quem era o chefe do grupo era a professora Irene Jardina, onde eu trabalhei basicamente com
movimento coletivo animal, até assumir o cargo de pesquisador aqui no CBPF em 2013, que venho mantendo e que agora me proponho a passar a categoria de professor no ramo de pesquisador especial. Ok, então, por entre todo o trabalho e publicações científicas que eu tenho feito, eu tentei organizar as coisas já pós-mestrado sobre as minhas 3 linhas de pesquisa básicas que eu tenho seguido. Então, a primeira, relacionada com a área dos sistemas complexos, que é a área de física financeira. Eu posso contar uma história aqui relacionada que tem diversas vertentes, teórica, orientada por dados, até chegar a um ponto de aplicação prática que foi crucial. Bem, ora, originalmente sabia-se que a distribuição, ou já se sabe há bastante tempo, que a distribuição de volume negociado, embora eu também tenha trabalhado noutra quantidade principal, que é o preço, eu aqui vou-me focar naquela onde eu trabalhei mais e de alguma forma posso ser que tenha algum reconhecimento na área, sobre o volume negociado. Então, durante muito tempo, os financistas e economistas usavam diferentes curvas para descrever diferentes regimes do volume negociado, ok? Até que em 2004, neste artigo aqui, que tem esta figura, o Roberto Osório, a Lisa Borland e o Constantino Salles fizeram uma proposta de ajuste com uma única função, que basicamente estende para o domínio de parâmetros reais a distribuição F, que descrevia toda a curva. E então eles deixam uma indicação no texto que seria interessante apresentar-se um cenário dinâmico que conseguisse levar àquela curva. E foi basicamente isso que eu fiz neste artigo aqui em 2007. Eu já vinha a trabalhar, eu já vinha trabalhando com processos heteroscedásticos, que são processos em que temos uma distribuição local, em que existe um parâmetro que vai variando no tempo, com uma escala mais longa. Habitualmente, podemos pensar nisso como flutuações de preço e volatilidade. O exemplo paradigmático disso é o modelo ARCH, que deu o Prémio em Ciências Económicas, também conhecido por Prémio Nobel, ao Robert Engel. Okay? Então, eu pensei num cenário de dinâmica estocástica, caracterizado por este processo de Feller. Tenho aqui um valor de retorno à média, okay? E é um processo multiplicativo, não é? De ruído multiplicativo. Ele, como solução estacionária, nós podemos criar a Fokker-Planck e a solução estacionária é dada por esta distribuição gama aqui. Okay? Agora, eu posso assumir que este volume de retorno à média, este volume negociado, está relacionado com o número de agentes em mercado ou a sua apetência para tomar risco relacionado com volatilidade. E então, este parâmetro ômega, na realidade, ele é um parâmetro meramente local e vai flutuando ao longo do tempo à medida que os agentes, à medida que os impactos macroeconómicos vão afetando o sentimento dos agentes de mercado. Ok? Então, se eu partir do princípio, então, que essa distribuição de agentes segue uma distribuição deste tipo gama invertida, eu posso utilizar contextos de superestatística que tinham sido introduzidos um pouco tempo antes por o Christian Beck e o Eddie Cohen
para tirar a minha distribuição de longo termo de volume negociado, dado por esta quantidade aqui. Ela sai, fazendo as contas, eu tenho esta distribuição que reflete exatamente a tal distribuição Q gama ou distribuição F mais esticada. Okay? Então é possível fazer uma ligação entre parâmetros dinâmicos. Também esta distribuição sai de um processo dentro da classe de Feller, então também é possível termos parâmetros dinâmicos para aqui. Então temos uma relação entre o próprio valor do Q, destas Q exponenciais, com a dinâmica do problema. Está aqui um exemplo de série artificial que procurava mimetizar o que se passava com o volume negociado com o SP500. Okay? Daqui, à época, desenvolvi uma série de trabalhos, na altura com colegas com o mesmo nível de senioridade. Convém dizer que eu tinha aqui à época uma certa visão romântica das coisas. E então, como eu era financiado pelo meu país, país europeu, eu achava que eu devia publicar em jornais europeus. E então, podem verificar. Hoje em dia tenho uma visão bastante menos romântica da coisa e a gente tem que prestar atenção a outros números. Mesmo assim, estes trabalhos tiveram bastantes citações. Então, aqui nós fizemos análises interessantes que foi para tentar, por exemplo, neste trabalho aqui, para tentar casar o cenário de termos uma escala local e uma escala de mais longo termo, fomos analisar as funções de correlação e vimos que elas seriam bem descritas por a composição de duas exponenciais com tempos relativamente bastante diferentes, da ordem de um fator de 30, então as coisas encaixavam-se. Aqui tínhamos um cenário de multi-escala, que este cenário de superestatística está relacionado com turbulência. Turbulência tem estruturas de multi-escala. Aqui é uma questão em que nós unimos trabalho, este paper aqui com o Constantino, onde já juntamos questão de volume com flutuações de preço. Aqui fizemos com o Luís Moiano, que hoje em dia está em Barrelos, fizemos uma análise sobre correlações e dependência, porque os sistemas podem ser descorrelacionários e serem dependentes, ou seja, terem correlações de longo alcance. E foi isso que nós olhamos aqui. Okay? Depois, mais tarde, com a professora Célia Antoniolo, da PUC, nós fizemos alguns cálculos analíticos sobre a agregação, ou seja, como é que com o tempo essa distribuição no contexto superestatístico se iria variando. Claro que existe uma pergunta crucial quando se tentava aplicar este método estatístico, que é, ok, como é que eu vou determinar a variação daquele parâmetro local de uma forma efetiva? Okay? Primeira abordagem foi apresentada pelo Christian Beck, o Eddie Cohen e o Harry Sweeney neste paper aqui, que naturalmente me chamou a atenção. Eu comecei a trabalhar e a pensar no assunto e descobri que a condição que eles apresentavam para se determinar a escala de variação do parâmetro macro do sistema era uma condição necessária, mas não suficiente. Inclusive, levava à determinação daquilo que podemos chamar de falsos positivos, ou seja, a indicação de processos superestatísticos que na realidade não eram. Por exemplo, está aqui. Okay? Eles basicamente introduziram um critério que indicava que a escala de mudança desse parâmetro macro seria quando a cortósis cruzava pela primeira vez 3. E eu mostro que essa condição era necessária, mas não suficiente.
Teria que ser o último ponto em que ela cruzava a cortar os três, na realidade. Não ficava bem fazer um comment a um medalhista Boltzmann, na realidade dois, porque depois o Harry Sweeney também ganhou, não é? Então eu achei melhor fazer este artigo aqui, que depois recebi um complemento do Christian Beck, e ele depois também trabalhou em novas medidas para tentar encontrar mecanismos de escala. A história foi prosseguindo e já num contexto de sistemas complexos, eu introduzi junto com a professora Célia Antonio e a Sabrina Camargo, na altura era pós-doc na PUC, hoje em dia está em Buenos Aires, estou enganado, Universidade de São Juan, um método que é absolutamente paramétrico, baseado na entropia de Kolmogorov-Sinai, em que nós vamos com um ponteiro e vamos testando estatisticamente se determinados intervalos estão ou não dentro da mesma classe estatística do problema. Ok? Por exemplo, aqui vocês têm uma série do temporal do intervalo entre batidas do coração, para aqueles exames cardíacos que se fazem, que se anda com o aparelho um dia todo, não é? Ele registra. Então, vocês podem ver aqui, nós fomos segmentando em diferentes níveis e isto é para um indivíduo saudável. E se nós formos olhar a estatística de segmentos que surge, claramente pessoas com perfil normal cardíaco e pessoas com congestive heart failure, ou seja, falha cardíaca, têm perfis desta estrutura superestatística bastante diferentes. Okay? E então, aquilo começou lá atrás com há quase 6 anos, à época, como uma curiosidade, acabou depois por ser transformada numa patente que demorou bastante tempo a sair, não é? Ontem, curiosamente, estava a ouvir o vice-presidente Alckmin falar que, e de facto, eu vivi isso, não é? Porque nós submetemos a patente em 2012, ela saiu em 2020. E ele falou que, de facto, no Brasil era 7 anos em média, e o governo tinha como objetivo baixar para os 2, tem vindo a baixar, e baixar para os 2 anos o tempo de atribuição das patentes, que é o tempo de média mundial. Então, começou como uma curiosidade, vários estudos, vários papers, sempre a tentar chegar a um objetivo, e o objetivo, neste caso de físicos eminentemente teóricos, resultou numa patente. Também na área financeira tenho aqui várias outras publicações indicadas, com alunos de mestrado e doutorado, em revistas da área. Por exemplo, aqui este jornal, Journal of Network Theory in Finance, editado pela Risk, que é uma editora muito importante na área, PLOS. Mais recentemente, aqui estes rapazes novos, o Everton, o Marcelo e o Ron, convenceram-me a começar a olhar criptomoedas. E então, hoje em dia, elas mandam bastante no mundo, têm bastante impacto. E então, este é o artigo mais recente na área, onde nós estamos a utilizar medidas de complexidade para tentar entender questões de liquidez, e encontramos resultados interessantes. A mais eficiente das moedas não é nem Bitcoin, nem a Ethereum, é uma outra moeda. Okay? Na área de sistemas complexos, ou seja, áreas vizinhas,
Tem então, por exemplo, tem este trabalho que eu fiz em Roma, publicado numa revista importante na área da ecologia e biologia, no Proceedings of the Society of Royalty B, onde nós abordamos qual é que, de facto, o papel da difusão dentro do grupo dos bandos de estorninhos para a sua coesão. Então, nós vimos que, de facto, superdifusão dentro do bando era importante para o manter coeso e para garantir uma estabilidade de borda. Okay? Se eles tivessem um comportamento balístico ou um comportamento puramente random, a eficiência do grupo seria altamente afetada. É? Tens trabalho aqui com o Ugur e o Hamet, dois turcos de Izmir, onde nós analisamos a estatística de avalanches e conseguimos fazer uma ligação direta entre o parâmetro Q, que descrevia o tempo, a distribuição de tempo entre avalanches, e o parâmetro sigma, que descreve o modelo. Okay? Mais recente, tem trabalho na área da ecologia, onde nós analisamos o efeito Ali, que no fundo nos diz, nos trata o desvio em relação à relação logística e entre a densidade de uma população e a capacidade de reprodução da mesma. Depois tem mais 2 trabalhos nesta área ecológica, física e non-linear science, non-linear dynamics, desculpem. E deixo este para o fim porque física costuma-se dizer que física é tudo que um físico faz, não é? Muita gente fala isso. E este trabalho aqui que eu fiz com o Nuno Krokidakis tem representado um dos papéis da física teórica, que é a capacidade de poder fazer previsões. Okay? Se vocês forem ver, este artigo aqui é de 2012. E na altura nós tínhamos visto um trabalho que refletia a questão da capacidade de quarentena no controlo de propagação epidémica. Ao consultarmos literatura, acabei por encontrar uns trabalhos de saúde pública onde havia uns inquéritos feitos em vários países, com sexo, idade e por aí fora, em que era respondida à questão de pessoa sujeitar-se a um auto-isolamento perante determinado tipo de situações. E isso eram as medidas que, à época, pré-Covid, a Organização Mundial de Saúde estabelecia nos seus relatórios, que nós também consultamos, por questões de direitos à integridade da pessoa humana e por aí fora. Então, neste artigo que nós fizemos, tendo em conta esses dados, nós verificamos que o auto-isolamento não tinha capacidade de segurar qualquer tipo de epidemia. A epidemia só era possível de ser controlada para taxas da ordem de 90 e tal por cento. Ou seja, isso basicamente é um lockdown. E foi isso que a Covid, infelizmente, 8 anos mais tarde, acabou por comprovar. Ok? Um outro paper que depois até recentemente o Marcelo me disse, eu desconhecia que tinha sido destaque na SBF, nós fizemos já com Daniel Cajueiro, que é um economista da Universidade de Brasília, e o Márcio, que é da Fluminense, mas está em contacto bastante estreito, pelo menos à época estava com a Fiocruz. Nós analisamos a questão do impacto da necessidade de existir mecanismos de ajuda financeira a pessoas para que elas ficassem em casa, sobretudo em países ainda em desenvolvimento, como no Brasil, em que tem muitas pessoas que todos os dias têm que sair de casa para trabalhar, não é? E a limitação do tempo de lockdown, os impactos que teriam no surgimento de um segundo pico.
E os nossos resultados também se mostraram condizentes com as situações à época verificadas. Bem, passo então para uma segunda linha, que ela de alguma forma se encaixa com a primeira, que é a minha linha em termodinâmica e informação estocástica de pesquisa, que começou com este artigo. Okay? Na altura já o Eles e o Diogo trabalhavam em questões de termodinâmica, sempre foi o foco deles. Eu estava a fazer um trabalho para a Deloitte sobre risco operacional. Então, eventos que iam caindo com determinadas recorrências e por aí fora. E uma das questões que eu analisava era se aquilo tinha alguma característica poissoniana. Com isso, fui entrando na literatura sobre o tema num contexto físico, vi a sua ligação com problemas de biofísica, motores moleculares, gases granulares, e acabei por sugerir a ambos, à época, se já tenho um ferramental para tratar este problema, vamos, em vez de termos um reservatório térmico, vamos pensar num outro tipo de reservatório. Podemos chamar um reservatório de trabalho. Okay? Algo como o sistema que fica ali a receber pancadas. Não é? E então, começamos com este trabalho. À época, introduzimos até uma dependência temporal da taxa de Poisson no evento, como se fosse uma sazonalidade, porque eu também estava interessado à época em fenómenos sazonais. E daí nós tivemos neste paper também uma questão de ressonância, que é estocástica, e ela serviu de mote para uma série de outros trabalhos que fomos realizando e o aparecimento de resultados bastante interessantes, que infelizmente acabaram por ser um pouco ofuscados, porque tínhamos um grupo japonês concorrente que conseguiu ganhar os créditos, embora os nossos trabalhos tivessem aparecido antes, sobre que tipo de implicações energéticas a utilização, a existência de reservatórios atérmicos traz para o problema. Okay? A primeira abordagem foi exatamente neste artigo aqui, Role of the Nature of the Noise, onde nós apresentamos, e eu já vou destrinçar o que é que nós fizemos. Na altura nós estávamos a trabalhar com sistemas pequenos, até porque geralmente a existência de uma termodinâmica estocástica implica, a princípio, um afastamento em relação ao limite termodinâmico. E digamos que a pedra de toque foi neste artigo aqui, que foi o centro da tese do Michael, que hoje em dia é professor no Instituto Federal de Tecnologia do Rio, algures ali na região dos Lagos, em que nós analisamos exatamente para um sistema grande. Então, o que é que nós fizemos? Nós basicamente consideramos uma cadeia típica, que tem interações lineares e não lineares. Temos aqui um pinning. De um lado temos um reservatório térmico, do outro lado temos um outro tipo de reservatório, que vamos chamar um reservatório atérmico, que é um gás granular. Temos um shaker. Okay? As partículas vão andando ali a saltar. Como isto não é altamente compacto, existe uma taxa em que as partículas vão batendo nas pás da catraca, para a frente ou para trás, okay? Que depende desta frequência aqui. Isto de alguma forma gera agitação, que podemos associar a uma temperatura. Okay? E então, temos deste lado uma temperatura, temos aqui do outro lado uma outra temperatura. Nós podemos tentar analisar uma relação com a lei de Fourier para este problema. Se nós tivéssemos dois reservatórios térmicos,
nós podíamos ver que aumentando a não linearidade, que são estes K3, estas linhas não lineares, okay, que geriam um potencial K3x4 no problema, que está aqui nas pontos a verde, vocês têm exatamente o fluxo de calor entre os dois reservatórios a aumentar com a não linearidade. Okay? Para situações particulares, se um dos reservatórios for atérmico, a introdução da não linearidade, no fundo, começa a afetar os cumulantes, matematicamente, começa a ativar os cumulantes de ordem superior que surgem pelo facto da distribuição ser poissoniana aqui no reservatório. E esses cumulantes, sob o ponto de vista físico, acabam por se comportar como fontes de energia de ordem superior. Ou seja, um sistema que aparentemente seja mais frio, ou seja, tenha um segundo cumulante menor, fruto da sua não gaussianidade, da sua poissonidade, pode, na realidade, vir a demonstrar-se mais quente, dependendo do grau de não linearidade que o sistema demonstra. Isso, de alguma maneira, está descrito no comportamento aqui desta linha vermelha, em que nós acabamos por ter uma inversão do fluxo. Isto se ficarmos a olhar pura e simplesmente às questões térmicas e considerarmos apenas a temperatura como relacionada com o cumulante de segunda ordem. Okay? Então, em caso de sistemas que não são de reservatórios térmicos, e temos vários sistemas que se comportam assim na natureza, é importante também introduzir-se este conceito de temperatura de enésima ordem. Okay? Então, eu gosto sempre de usar este conceito aqui das bonecas, das matrioscas. Quando nós temos apenas componentes lineares no problema, é como se apenas o segundo cumulante das flutuações tivesse papel ativo no problema. Quando nós passamos a introduzir aqui não linearidades, é como se nós abríssemos a matriosca e fôssemos colocando todas as bonequinhas que estão lá dentro e todas elas têm papel importante no comportamento do sistema. Okay? Também neste contexto da não linearidade, nós verificamos que, de facto, as não linearidades são importantes para o mundo funcionar, de facto. Isso foi grande parte da tese do Luciano, que hoje em dia ainda está como pós-doc, ele parece que gosta da vida de pós-doc, em Israel, na Universidade de Tel Aviv, em que nós criamos uma nanomáquina, ok? Em que tenha este pistão que se vai deslocando, ok? E a temperatura vai variando segundo dois tipos de protocolos. Temos um protocolo elíptico e aquele que nós chamamos de um step process. Se o problema não tiver K3, o trabalho obtido por estas máquinas é zero. Okay? Ou seja, a máquina não é funcional. Nós, de facto, para retirar trabalho da máquina, precisamos de ter não linearidade neste sistema. Okay? Aqui tem para diferentes comportamentos. Podem ver esta linha aqui laranja é para o step process e como ela está mais próxima de Carnot, até visualmente, entende-se que ela seja a máquina que tira melhor rendimento. A máquina que está mais próxima do rendimento ideal. Okay? Outros tipos de sistemas em que, por exemplo, o protocolo corresponde à variação basicamente de algo semelhante aqui ao Q2, são outro tipo de sistemas. Okay?
Dentro destes sistemas atérmicos, também analisei um outro caso característico, que é o caso dicotómico, ou seja, situações em que a partícula ora é empurrada para cá ou é puxada e isto corresponde a um processo estocástico em si e tem também, por exemplo, aplicações na área de energia. Um grupo com o qual eu trabalhei alemão foi usando este tipo de descrição para a situação de eficiência de painéis solares, fazendo a ligação entre ruído dicotómico entre sol e sombra. Ou seja, quando é que tinham áreas de sombra e de sol no tratamento da sua área. Isto foi grande parte do trabalho quer de mestrado, quer de doutoramento do João Medeiros, que hoje em dia está na iniciativa privada. E nós quisemos entender, ok, nós temos várias interpretações de temperatura. Temos a temperatura que sai da questão cinética, pelo teorema de Virial. Temos a interpretação da temperatura que sai via entropia, não é? Derivada de energia em ordem à temperatura, ou o inverso, agora tenho que olhar. E também pela questão da flutuação de dissipação. Se eu crio uma perturbação no sistema, como é que ele depois relaxa? Ok? Então, nós verificamos o poder ou o impacto da inércia e, de facto, todos os trabalhos do Wells que ele fez, até no próprio sistemas térmicos, chegam a conclusões relativamente próximas, com o Pedro Paraguaçu. Se o nosso sistema for massivo, as interpretações de temperatura, para este caso, a térmica, elas não coincidem. Tá? Aqui é esta, ou seja, a linha vermelha dá-me a temperatura cinética, que eu fixei num determinado valor, 1. Ok? Aqui. E depois faço variar este parâmetro alfa, que é a taxa de transição entre os dois estados. E podem ver que a temperatura entrópica e a temperatura de correlação têm formas bastante diferentes. Aqui ela fica negativa porque nós começamos a ter uma taxa muito pequena de salto, ok? E então fica algo que podemos fazer uma analogia com aquele problema da mecânica estatística do curso obrigatório do sistema de dois estados, não é? Agora, se o sistema for super amortecido, de facto o que nós verificamos é que as três definições de temperatura, e aí nesse caso nós temos que alterar, porque nós não temos uma temperatura cinética, mas temos uma temperatura posicional, ou seja, uma temperatura relacionada com a variância da posição, em vez de ser da variância da velocidade, elas acabam por coincidir, ok? O trabalho que eu fazia referência do Wells e do Paraguaçu tem que ver que eles encontraram que nos problemas, aqui na situação super amortecida, uma parte do calor tem que ter necessariamente um termo cinético, ou seja, um termo que envolve massa, para tudo bater certo. Ok? Em termodinâmica estatística, eu recordo-me sempre de uma frase do Gene Stanley, em Varsóvia, já há muitos anos. Nunca se esqueçam que a física é, acima de tudo, uma ciência experimental. Não é? Não se ganha prémio Nobel sem haver uma experiência que mostre que é de facto assim. E então, também na área da termodinâmica estocástica, tenho feito trabalho que podemos dizer que é orientado por dados. Não é experimentalista, porque eu não montei a experiência, mas é orientado por dados. Okay? Então, este trabalho aqui primeiro foi feito com um grupo, não aquele que eu falei anteriormente, mas um outro. Este é de Oldenburg e o outro é de Osnabrück, no âmbito de um processo, de um projeto binacional, em que eu fui o PI, e o Pedro Lind, que agora é professor em Oslo, foi o PI alemão. Ok?
E então, dentro de um fluido turbulento, no qual se pode fazer uma análise equivalente de dinâmica estocástica, em que o tempo é substituído pelo movimento ao longo das escalas, da mais alta para a mais baixa. Okay? Nós fizemos uma verificação do teorema integral de flutuação. Aqui dado. Ou seja, a função está aqui, função geradora de entropia, ela, à medida que o nosso tamanho do sistema vai evoluindo, ela de facto vai tendendo lá para o valor 1 esperado. Okay? Mais recentemente, e como estava muito calor e estávamos a viver num tempo de El Niño, e eu tinha dados sobre o problema, comecei a analisá-los e a pergunta que eu me coloquei foi se, de facto, a situação térmica que nós sentíamos, as variações de uma situação de La Niña, com temperaturas mais amenas, para situações de El Niño, onde não é pode não ser propriamente agradável, se encontravam informacionalmente com aquilo que indicadores como o Southern Oscillation Index nos apresentavam. E pela análise que eu fiz, apenas 2 dos casos, que seriam 2 casos La Niña, é que nós tínhamos uma variação de entropia de informação do indicador próxima das situações de extremo que nós esperaríamos para uma passagem de um fenómeno La Niña para El Niño. Ok? Então, nós esperamos, como físicos, que uma medida nos dê uma indicação do que acontece de facto. E este SOI, o Southern Oscillation Index, aparentemente está longe de oferecer isso. Isto é uma linha que eu ainda desenvolvi pouco, tenho outros trabalhos em mente, mas quero dar andamento a este problema. Okay? Mais recentemente, ainda na área, eu agora não vou chamar tanto de termodinâmica estocástica, mas vou chamar de informação estocástica. Mas a relação é a mesma, ok? Junto com o Wells e também com o Pedro, que é doutorando na PUC, introduzimos esta medida aqui, que é a informação estocástica de Fischer, que basicamente se foca ao nível da trajetória, como acontece com a termodinâmica estocástica, para uma medida amplamente utilizada nas mais diversas áreas, inclusivamente na parte experimental, sobretudo com metrologia, é muito importante, a informação de Fischer, que basicamente nos diz qual é a sensibilidade que determinadas medições têm à variação de parâmetros que estão intrínsecos a um problema. Ok? Então, basicamente, estas expressões aqui podem ver que são quase que derivadas, desculpem, da entropia em relação a estes parâmetros, ok? Que eu chamo de parâmetro I, parâmetro θI, parâmetro θJ. Ok? Então, habitualmente, a informação de Fischer é definida numa lógica de ensemble, ou seja, é calculada como um valor médio, e nós definimos aqui para o nível de trajetória. E para além deste artigo, onde nós introduzimos, já escrevemos mais 3, mais 2. Primeiro, este aqui, publicado no Journal of Physics A, onde nós calculamos no contexto da termodinâmica estocástica, ou da informação estocástica, neste caso, relações de flutuação, ou seja, esta aqui é um análogo da relação de Crookes, ok?
em que me mede o facto, qual é a probabilidade de eu ter uma determinada variação de informação de Fisher numa trajetória quando a comparo, quando a comparo com a trajetória reversa. Okay? E em baixo podemos designar algo equivalente a Jarzynski, que é uma relação integral de flutuação, onde nós consideramos aí médias sobre diferentes trajetórias. Ok? Ups, está aqui. E eu já volto. Na sequência, nós fomos também olhar porque a relação de Fisher tem uma relação importante em termos estatísticos com a desigualdade de Cramer-Rowe, que nos dá uma limitação de quanto é que esta quantidade pode ser medida em relação à variância do parâmetro que está envolvido no problema. Okay? E daí foi possível estabelecermos relações equivalentes àquilo que em termodinâmica estocástica se chamam os limites de velocidade, os speed limits, ou relações termodinâmicas de incerteza também. Ou seja, nós não podemos... de falar rapidamente, a entropia não pode variar tudo aquilo que nós desejamos. Existem limites superiores e inferiores perante a situação do nosso processo que temos em causa, ok? Então, aqui nós calculamos neste outro paper que foi aceito esta semana. Foi esta semana, foi. No Physical Review, em que temos o limite para a taxa de transferência de informação instantânea que pode ocorrer no processo informacional. Vocês podem ver que tem aqui cálculo para várias trajetórias e ele é de facto verificado. Nós introduzimos aqui o problema, depois juntou-se o Diogo e também o Fernando Iemeni, porque o nosso objetivo está ligado em fazer abordagem quântica deste tipo de problemas. E eles são pessoas que já têm experiência no tratamento de problemas de informação quântica, e então o próximo passo é exatamente pegar neste tipo de trabalho e levar para enquadrá-lo em sistemas quânticos e a olhar problemas quânticos. Nomeadamente a relação com... isto podemos passar. Com outra linha que eu comecei mais recentemente, quer dizer, é a linha mais recente, não é mais recentemente, que tem que ver com dinâmicas quânticas. O que está ali atrás tem que ver com o facto de eu comecei a ficar interessado com o problema por conta da computação quântica e com o impacto que ela tem, não é? E ali é um print que eu tirei ali de uma conversa que eu tive em 2022 com um colega meu que trabalha no mercado, em que eu lhe dizia: pá, tens de comprar IBM, porque IBM está a fazer muita coisa em informação quântica e vais ver que daqui por uns tempos eles vão dominar o assunto. E de facto, bem ou mal, eu vi ali que foi 29 de dezembro, foi mensagem de ano novo, até hoje já vão com 160% de valorização. Então, não é mau. Um dos problemas que a computação quântica está muito assente e os seus algoritmos, tal como acontece no nosso Monte Carlo habitual, não é? Está muito assente em uma das bases são os passeios quânticos para desenvolvimento de algoritmos computacionais quânticos. E eu sempre tive sempre achei muito bonito um trabalho que é conhecido como o passeio aleatório do elefante, Elephant Random Walk, em que basicamente foi desenvolvido por dois alemães, em que eles escolhem o passo do elefante, o passo do caminhante, tendo em conta toda a sua trajetória anterior. Eles escolhem com probabilidade uniforme
um tempo passado, vão ver o que é que aconteceu nesse tempo e repetem ou não com a probabilidade P o passo que foi dado. Tendo em conta o passeio, o Quantum Walk tradicional, eu pensei nessas regras. Na altura, o Giuseppe, que tinha estado para vir para o Rio de Janeiro, acabou por não vir, e que trabalha exatamente nessa área, o Diogo, falei com eles e nós fomos então desenvolvendo o nosso passeio quântico do elefante, fomos encontrando as suas propriedades, nomeadamente o facto de ele ser um processo não marcoviano, conta aqui da passagem da medida do traço para negativo, ok? E ele tem uma propriedade muito interessante e foi a primeira vez que isso foi encontrado analiticamente, que é a seguinte: o passeio quântico tem uma difusão de tipo balístico, ok? Então, e este passeio aqui foi o primeiro que nós verificamos e encontramos analítica e computacionalmente que tem uma difusão hiperbalística. Ou seja, a variância, o espalhamento vai como t ao cubo. Okay? Isso acontece em vários problemas eletrónicos também, este tipo de espalhamento. Depois, neste artigo aqui que o Marcelo entrou, nós modificamos um pouco as regras, em vez de fazer uma escolha uniforme do passado do sistema, permitimos uma distribuição diferente. Nós usamos uma distribuição de tipo que é exponencial. Porquê? Porque ela, variando o parâmetro Q, ele permite-nos ajustar desde o passeio quântico do elefante, então a distribuição perfeitamente flat, até à situação em que só apanharia o passo anterior, que seria o passeio quântico usual. E então nós conseguimos encontrar, cá está. Na realidade, se nós formos para Q meio, ele já só conta o primeiro passo, então é basicamente o passeio tradicional, e variando então a forma de medida do passado, nós conseguimos ter todos estes regimes e a convergência, de facto, depois para o regime hiperbalístico, que nós verificamos quando a distribuição de escolha de passado é uniforme. Outra questão interessante que nós verificamos foi um aumento substancial do emaranhamento que é introduzido pela utilização deste tipo de protocolos de Quantum Walk. Neste artigo aqui, nós fomos analisar o impacto da utilização de diferentes tipos de desordem, sobretudo quando nós consideramos anticorrelação. Né? Nós focamos sempre muito em correlação positiva. Tá, eu já vou terminar. E aqui nós fizemos uma coisa um pouco diferente, que é um outro trabalho que estendemos para mestrado com o Caio Naves. Aqui trabalhamos em 2 dimensões, também vários outros artigos. Este trabalho agora vai ter seguimento, porque nós conseguimos, já após a entrega do memorial, nós fomos, eu e o Giuseppe, fomos um dos 10 projetos em todas as áreas que foi aprovado para uma bolsa que é dada pela FAPERJ e pela Embaixada de França para projetos binacionais. Então nós vamos nos focar exatamente neste problema, ou nas continuações deste problema. Como está referido no meu memorial, desde 2006 eu tive 16 projetos científicos aprovados nas mais diferentes áreas, dá um total de cerca de 2 milhões de reais. Tenho dado os cursos de disciplina obrigatória, cursos de fundamentos da área,
cursos na escola do CBPF, onde eu geralmente gosto também de fazer uma apostila, por exemplo, aqui está uma que pode ser usada para alunos de iniciação científica, e agora estou a preparar o meu livro de mecânica estatística, baseado no curso que eu tenho dado. Okay? Formação de recursos humanos. Aqui é possível ver que, e eu gosto também disso, tenho alunos quer na academia, quer no mundo corporativo, alunos que foram para fora. Então, a formação, acho que, também como o Stanley disse, certa vez, que eu ouvi, eu gosto de escolher problemas que depois deem a possibilidade aos meus alunos de terem bons empregos. E, eu procuro oferecer-lhes isso. Ok? E está aqui uma lista de outros colaboradores que, infelizmente, por limitações de tempo, eu não pude referenciar, mas estão aqui apresentados. Eu tentei fazer uma coisa num mapa, mas podem ver que a inteligência artificial ainda não é muito boa porque deu isto. Não é? Reparem que Buenos Aires foi parar ali no Brasil, então nós mais ou menos podemos adivinhar de onde é que veio esta inteligência artificial. Editoriação, sou membro do corpo editorial do International Journal of Modern Physics C. O meu professor Andrade também está ali, o primeiro da lista. E em cada uma destas três áreas eu já editoriei números especiais em cada uma, em revistas. Aliás, no caso dos Quantum Algorithms, sendo este ano o ano da informação quântica, eu falei com o professor Hansen, sendo o jornal, um jornal de computação física e de física da computação, nós teríamos que começar a abrir também e tentar atrair papers da área para o jornal. E então, o número especial foi exatamente criado por isso. Ainda estou à espera do seu paper. E, bem, 34 palestras, seminários, tenho organizado eventos, estou em preparação para 2027 para um evento substancial. O de 26 anos já está organizado, e tenho também contribuído, dentro das minhas especialidades, para atividades administrativas e funcionais que, passando a titular, ou especial, poderei ambicionar a outros pontos. Desde tenho estes prémios, não é? Dos quais eu gostaria de destacar, talvez, embora não sejam diretamente meus, tenham a sua contribuição. Melhor tese, doutorado do CBPF, menção honrosa no Prémio Leite Lopes do Marcelo, cientista do Estado, várias vezes bolsa de produtividade, que espero que finalmente me passem para nível 1. As duas Marie Curie que tive, que também foram bastante relevantes. E é isso. Obrigado. Acho que tenho, olhando às condições que o CBPF estipula, acho que preenche as casinhas. Muito obrigado, Silvio. Bom, então nós vamos passar agora para a parte de arguição da banca. Eu vou começar pelos nossos colegas da região Norte e Nordeste. Gostaria então de convidar o professor José Soares para fazer seus comentários e arguir o candidato, por favor. Pronto. Então, bom dia a todos e todas. Queria primeiro agradecer ao CBPF, à administração, pelo convite, pelo honroso convite. E o prazer também de participar desse ritual, né? Como o Paulo falou bem no início da abertura, na abertura. É um ritual importante, eu acredito, né? E, de certa maneira, vem a corroborar as atividades científicas, acadêmicas e com o mundo real, como o Silvio citou tantas vezes durante a apresentação dele. Bom, achei a apresentação ótima, professor, você está de parabéns. Como você acabou de falar, eu não tenho restrições nem nada absolutamente a dizer com relação ao fato de que você preenche as casinhas. Eu acho que isso é totalmente verdade. Já estou fazendo a minha, já estou dizendo aqui a minha opinião sobre esse evento, né? Então, eu acho que
certamente você preenche. E fiquei bem impressionado porque muitos dos trabalhos que você faz e fez, né, eu não conhecia. As três áreas, eu acho que eu conhecia mais um pouco da área da, da, da parte de termodinâmica estocástica, né? Então, essa é a parte que eu ouvi mais você falando durante as nossas memoráveis reuniões do INCT de sistemas complexos. Então, eu queria primeiro deixar esse meu depoimento. Eu acho que você produziu trabalhos bem interessantes em nas três áreas que você delimitou como sendo as áreas mais relevantes do seu trabalho. Eu acho que você passeou bastante sobre muitos problemas relevantes e importantes da física estatística. Eu acho também, eu não sabia dessa sua patente, depois eu queria falar um pouquinho sobre ela, fiquei bem interessado nela. Bom, de certa forma, estou muito satisfeito e muito impressionado com tudo que você fez. Você é aquele estilo mais reservado, eu conheço bem a sua. Então, você é uma pessoa que. E isso é uma qualidade, professor, isso não é nenhum defeito, não. Mas, obviamente, que em certo instante você precisa apresentar e mostrar a sua competência em eventos como esse, em reuniões, em conferências, isso é muito importante também. Bom, do ponto de vista burocrático, isso era o que eu tinha que dizer, a sua apresentação, eu li o seu memorial, está bem completo, muito bem escrito, muito bem feito, né? E vi que você, durante a sua vida, trabalhou na iniciativa privada. Essa talvez seja a primeira pergunta que eu queria lhe fazer. Como foi a sua experiência? Você relatou muito pouco. Não sei se porque teve algum trauma ou não teve, ou se foi tão boa, ou se foi confidencial. O que foi que você efetivamente realizou na Unilever? É a minha primeira pergunta para você, amigo. Por favor. Ok. Não, a experiência que eu tive foi impecável. Ahm, Também é preciso dizer-se que não é uma empresa qualquer, porque 2% do lucro eles destinam para pesquisa e é uma empresa gigantesca, então dava na faixa de quase 8 bilhões por ano. Uau. A vivência que eu tive lá foi incrível, que era, nós tínhamos basicamente três targets por ano, cada pessoa tem um line manager, mais ou menos, que nos vai indicando o que é que nós temos que fazer, e cerca de 20% do tempo nós podemos usá-lo para fazer outras coisas. Dentro, ou seja, fazer pesquisa que tem interesse pessoal. Interessante. E por isso eu continuei a publicar e fazer outras coisas dentro desse tempo que a Unilever me oferecia. Participação em conferências, quando, por exemplo, se algum paper saía com impacto ou alguma patente, eles são capazes de dar, ok, agora você fica 3 meses aí para se divertir. Então, hoje em dia as coisas não são tão assim, porque colegas meus que ainda lá ficaram, hoje em dia sentem mais pressão. As coisas estão um pouco diferente. É. Lá eu fiz, parte do trabalho ficou em relatórios Interno, internos. né? Exatamente. O que nós fazíamos era basicamente retirar dados, porque a ideia era passar os testes de produtos para testes via computacional, via automatização robótica. É. Então, nós tínhamos todos os sensores de movimento humano, desde o pentear, lavar dentes, coisas do género, e a ideia era reproduzir esse tipo de trajetórias, para depois ser incorporado para mimetização por robôs. Que interessante, hein? Já naquela época, isso foi em 2013, 2007, 2013, né? Quer dizer, há 12 anos atrás, você já estava é. E enfronhado nesse tipo de problema. na altura depois o Luís Moiano estava na Telefónica e agora todas essas coisas surgem aí, o Apple Casa e por aí fora. E eu tinha conversado com ele, pô, nós temos interesse em determinar hábitos de consumo pelas pessoas. E nós chegamos a fazer isso, ter sensores em máquinas de lavar, nós fizemos mesmo uns aparelhos que transmitiam por wireless de casas de pessoas, então nós sabemos quando é que a máquina de lavar era usada, quanto é que era gasto de água, por aí fora,
E a ideia que nós tínhamos era, junto com a Telefónica, tentar criar esse tipo de equipamentos que a pessoa, a partir do telefone, pudesse já controlar as situações dentro de casa. A parte científica, eu e o Moiano falamos, foi tudo muito bem, entraram os nossos line managers também, tudo muito bem. Agora vamos passar para os advogados. Pronto. Para assinar um non-disclosure agreement, pronto, ficaram ali naquele. Bom, então, pelo que Foi uma seu relato foi experiência. bem interessante, a sua experiência, Foi, foi. então, né? E a experiência que eu tenho com estudantes que seguiram para o setor privado, às vezes um ou outro problema, às vezes mais por outras questões, também tem sido positiva o feedback que eu tenho. Pois é. Eu, Eu aliás, agora. até por conta disso, quando recentemente, desculpa André, eu estar a Não, 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 que é isso, por favor. eu até fiz a proposta nas últimas eleições da SBF que se pensasse em algum tipo de doutorado de nível de física aplicada, que pudesse de alguma forma fazer com que a pessoa faça o seu doutorado e consiga entrar no mercado corporativo de forma mais direta, não é? Acho que isso seria bom para toda a gente, inclusivamente para o país, não é? Isso. Bom, é só para dizer uma posição que eu estou ocupando hoje. Eu estou como diretor de um projeto que é um CPA da FAPESP, um Centro de Pesquisa Aplicada da FAPESP. O nosso projeto é focado em saúde e uma das recomendações do projeto, desde a sua seleção, é que nós tivéssemos uma empresa parceira no ramo. No caso, nós temos uma empresa parceira, que é a Apivida, e nós estamos utilizando os dados da Apivida efetivamente para inteligência artificial. Esse é o tema focal do projeto. E eu vi aqui a sua patente, eu achei bem interessante, a patente que você fez sobre congestive heart failure, né? Quer dizer, Eh, pode ter essa aplicação, mas o método tem aplicações várias. Então não, não, claro, claro. ele tenta de alguma forma, não parametricamente, detectar um mecanismo para segmentar as séries e As séries temporais. Você tem localizar. notícias de utilização dessa patente em alguns casos práticos já? Não, não tem. Não tem, não tem acompanhado, não, né? Pode ser que sim, né? Não sei porque no contrato que eu tinha, quem pagou a patente só teria que me pagar 10% quando cobrisse os valores que eles gastaram para a patente. Então, para agora, não. Até agora não cobriu, né, Silvio? Este para mim. Bom, vamos esperar que cubra, né? Bom, eu tenho mais umas duas ou três pequenas perguntas aqui, não vou tomar muito o tempo de todo mundo. A outra pergunta que fiquei bem interessada é no trabalho que você realizou sobre superdifusão naqueles bird flocks que a gente vai lá em Roma e encontra. Aqui em Fortaleza já chegou a aparecer alguns também, mas infelizmente a gente não os vê mais, né? Mas Talvez Lá em Roma ainda existe. é, na altura, todo o mecanismo, quando eu cheguei já estava montado o O algoritmo algoritmo, que né? ia classificar os pássaros. Acho que hoje em Entendi. dia, esses algoritmos de inteligência artificial, a coisa seja muito mais factível, não é? É, É uma ma- área que eu gostaria de voltar. Agora não cabe aqui dizer porque é que eu me afastei do tá, programa. tudo bem, claro. Mas Mas a pergunta é a seguinte: eu acho que logo depois desse trabalho, o próprio Parisi se envolveu nessa pesquisa não, ele o estava antes. Cavagna, foi antes É, do trabalho do Parisi, onde foi utilizada uma máquina de Boltzmann para tentar entender o movimento coletivo, né, do ponto de vista de física e estatística. Então, mas eu não entendi muito bem, você falou muito rapidamente, por que é que a superdifusão remete à estabilidade do sistema em termos da produção de uma borda. Se você pudesse falar rapidamente também, por favor, só para. basicamente, nós fizemos aí tem uma continha simples, que é, se as trajetórias fossem muito definidas, você não tinha forma de propagar informação por entre o bando. Ah, entendi. Se alguma flutuação é importante para que exista uma troca mínima de parceiros
para que a informação por entre o bando se vá propagando. No outro extremo, se fosse puramente difusivo, não havia coerência e o bando iria ter tendência a A segmentar-se. segmentar, a desagregar. Então é preciso algo entre o passeio básico e o balístico para a coisa funcionar optimalmente. Que interessante, né? Quer dizer, isso aumenta a performance e também, obviamente, deve É, aumentar a performance Isso quase que se liga da... um pouco com aqueles trabalhos que o André Rapizarda fez, Sim, sim, sim. em que ele mistura uma certa meritocracia com Isso. escolher pessoas aleatoriamente. A síndrome de Peter Pan, alguma coisa assim, né? Acho que ele ganhou um prêmio com isso, né? Com esse trabalho. É um trabalho super importante. Não, eu acho que eles já vão no segundo Ig Nobel. Esse... eu acho que esse prêmio não faz justiça. O nome do prêmio não faz justiça à importância do Acho. trabalho, mas de certa maneira eles ganham alguma notoriedade, né? Aliás, Bom, bem só interessante. a talho de foice, um dos meus coautores, o Patrick Warren, também ganhou um, mas com uma coisa, foi um paper, ele até depois ganhou umas férias por conta disso, porque foi um paper que teve repercussão Ah, sim, na mídia, que tinha que ver, eles estavam a estudar fibras, sim. e isso tem interesse para a Unilever, porquê? Por causa do cabelo, não é? E criou fez Esse, um estudo, criou aquilo que ele chamou o índice de Rapunzel. O que é? Pelo tamanho do ponytail, do rabo de cavalo, e o diâmetro, por essa relação, ele conseguia descrever qual seria a forma como ficaria o rabo de cavalo. Bom, esse é um tema um pouco delicado para mim, eu vou passar logo para outro tema, tá certo? É, não só para o Andrade, mas eu também. Para você também, né, professor? Bom, aí muito interessante. Eu vou procurar esse trabalho e vou tentar ler ele, Silvio. Muito legal. Aí depois, a outra coisa que me interessou aqui foi que você mais recentemente estudou o El Niño, né? E isso me remete a um trabalho que eu publiquei anos atrás, tentando descrever do ponto de vista mais microscópico esse fenômeno, que é um fenômeno muito bonito e, vamos dizer assim, a física dele é mais ou menos conhecida, mas como é um fenômeno megascópico, ainda há muitas questões a serem resolvidas, especialmente aquelas que se referem à previsão do fenômeno. Então ainda não é nada climatológico ainda perfeitamente compreendido. Eu acho que esse trabalho é bem interessante, esse PRL. Vou também procurar entender melhor esse PRL. Se você pudesse me dar linhas um pouquinho mais gerais também sobre ele, para É, eu, me para o que eu motivar. fiz, basicamente, eu fui buscar os dados da agência, de uma das agências, da Agência Meteorológica Internacional, que eles registam Sim, diariamente o South Oscillation Index, que basicamente dá a diferença entre depressão entre isso, Darwin e o Tahiti. isso. Então, cria-se um índice a partir daí. Eu conjuguei isso com os dados entre as declarações de início e términos de fases El Niño e La Niña. Galinha. Eu analisei a trajetória desde que um fenómeno era, por exemplo, em que um La Niña terminava até ser decretado um El Niño. Entendi. E depois do El Niño para La Niña. Então deu uns 11 fenómenos, porque eu escolhi séries diárias e os dados diários só começaram a ser registados há pouco tempo, há 40 anos, mais ou menos. Que Lá interessante. era só há registros mensais. E então, a partir daí, eu construía, usando dinâmica estocástica e outros trabalhos que eu não falei aqui, que eu fiz, que basicamente têm em atenção a taxa de registro dos dados para corrigir para a continuidade das equações diferenciais estocásticas, e calculei as variações de entropia que surgem nessas trajetórias, porque a distribuição do índice muda de uma situação de Laninha para El Niño Caramba. e vice-versa. E então eu fui tentar ver se a mudança
térmica que nós sentimos, que muitas vezes são amplitudes grandes, às vezes chega a situações de 30 graus, não é? De amplitudes térmicas, Isso. tinha correspondência em situações de extremos de entropia para esses eventos. Ou seja, coisas acima de 2 sigma, 3 sigma. Isso. Aham. E isso não acontece para aquele indicador, ou seja, o indicador é per si um indicador que não é relevante. Então ele precisa, para termos um maior nível de previsão, uma previsão melhorada, nós temos que usar coisas mais multidimensionais. Um dos pontos que eu também tenho interesse é fazer análise entrópica em sequências de imagens. E aí talvez a inteligência artificial, a aplicação deste tipo Uhum. de conhecimento para a inteligência artificial seja importante. Importante. Nos chamados self-organized maps, que os climatologistas usam bastante. É. Então, um próximo passo é nessa linha. Eu Ok. fui recentemente contactado por umas pessoas dos Estados Unidos que também leram o paper e ficaram interessados, queriam ter mais informação sobre o assunto e talvez seja um dos caminhos que eu vá seguir, seja por aí. Muito interessante, hein? Bom, era basicamente isso que eu queria conversar com você. Então, meus parabéns aí antecipados. Fiquei muito satisfeito, repito, e queria novamente agradecer a minha participação Muito nesse obrigado. evento tão importante. Então, Obrigado, obrigado, Ivan. obrigado, Soares, pela sua participação. Eu gostaria de convidar, então, o professor Madras Gandhi para fazer seus comentários e arguir o candidato. Muito obrigado, Van. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer a CBPF por me convidar para participar dessa banca, desse ritual, né, como foi dito. E eu queria começar dizendo, gostei muito, Silvio, do memorial, como também da apresentação. Não tenho nada a reclamar. E é, foi uma experiência prazerosa, né, analisar a sua carreira, e eu acabei encontrando vários pontos de semelhança, né, com as coisas que eu já fiz em anos passados. E também, por exemplo, começando, né, pela sua trajetória de carreira, né, ter passado pelo setor privado. Antes do meu doutorado, eu passei alguns meses também fazendo pesquisa no setor privado, e isso me influenciou bastante posteriormente. Com relação aos assuntos, né, que foram apresentados aqui hoje e também no memorial, vários dos assuntos têm um certo overlap com as coisas que eu já estudei. Então, por exemplo, eu vi, né, alguns trabalhos sobre pássaros, aves, e eu já trabalhei com movimento animal. Aliás, ainda continuo trabalhando um pouco, mas trabalhei bastante nessa área em anos passados. Ahn, os trabalhos de finanças, eu trabalhei uma década na área de econofísica, então foi interessante ver seus trabalhos. Me chamou a atenção também o Elephant alguma coisa, né? Elephant Quantum Walk, eu não lembro exatamente qual é o nome, mas eu tenho vários artigos numa versão clássica também chamado Elephant Walk, acho que é chamado Elephant Random Walk. Eu tenho uns 10 artigos, eu e alguns colaboradores paulistas, José Carlos Cressoni e Marco Antônio. O Gandhi tem uma variação do Elephant que tem um nome até mais chamativo, não é? Que é o Alzheimer, não é? Sim, sim, exatamente. Então me chamou a atenção. Porque Eu fui basicamente procurar. ele apaga a memória recente, não é? Do processo, e aí gera. Foi uma coisa que nós já estamos a pensar, já pensamos introduzir aqui em duas variantes, ver nos Quantum Walks, mas não tivemos a oportunidade ainda de avançar porque fomos
analisar outros caminhos, mais na questão do emaranhamento e de potenciar o emaranhamento nestes problemas, do que introduzir novos modelos, mas é um que está na memória sempre. Eu não conhecia esse trabalho e eu nunca passou pela nossa cabeça estudar versões quânticas. Então, eu vou passar esse artigo para meus colaboradores, quem sabe podemos ter ideias novas. Deixa eu ver aqui. Sim, também você falou sobre congestive heart failure, e por coincidência eu tenho alguns artigos, ainda lá da época do meu doutorado, onde nós estamos congestive heart failure com dados reais de eletrocardiograma gravados naqueles monitores Holter, dados bem antigos, né? Eu parei de trabalhar na área, mas achei interessante. E também, quando eu vi os espectros multifractais no seu memorial, me remeteu a quando estava no auge, né? Essa área estava estava tendo bastante impacto em física e estatística, especialmente. Eu vou fazer a mesma coisa que o professor Soares fez, né? Eu vou já antecipar aqui que estou plenamente satisfeito com a apresentação memorial, né? Você mesmo falou dos requisitos, né, do CBPF para essa progressão. Então, meus comentários e perguntas aqui, na verdade, é mais para cumprir o ritual e talvez a gente tenha uma oportunidade aqui para discutir alguns assuntos e falar sobre ciência. Então, eu tenho uma pergunta é, um pouco técnica e eu tenho duas perguntas de natureza aberta sobre o contexto atual que a ciência está passando. Então, minha pergunta técnica tem a ver com um trabalho, acho que você olha para a correlação cruzada entre volatilidade e volume, se não me engano. E aí você menciona que os métodos tradicionais de matriz de correlação não são tão adequados, porque a diagonal não é mais a variância, a diagonal agora vai ser a correlação cruzada, né? E recentemente eu ando olhando matrizes de correlação e no contexto de tentar encontrar novas métricas ou grandezas para medir propriedades dessas matrizes de correlação. Mas realmente, se a diagonal não é a variância, isso cria problemas. Eu queria saber se você conhece alguma maneira diferente do que está no memorial para, tipo, forçar métodos de matriz de correlação, tentar Foi um com a assunto, diagonal. foi um assunto que está de alguma forma pausado, porque com o fim do doutorado da Michelle, eu acabei por. É aquela história do spreading myself too thin, então estou demasiado ocupado com outros assuntos, mas é um problema que eu pretendo voltar e exatamente pegar nesse ponto onde terminou o doutoramento da Michelle à época. Algumas coisas, eu não sei, talvez uma pessoa que trabalhou muito sobre o assunto e ainda trabalha é o Bouchot, e junto com o Mark Potters, que ele está totalmente focado hoje em dia lá no fundo de investimento que eles tratam. Eles talvez tenham, pelo menos eles editaram um livro sobre matrizes aleatórias recentemente, há uns 3 anos, mas também não tinha lá nada. Eu não conheço, mas talvez alguém que trabalha na área relacionado com eles possa saber alguma coisa mais ou algum matemático, mas é um tema que eu gostaria de fechar. Às vezes demora alguns anos até eu conseguir fechar todo um tema, mas eu não desisto. Ele só fica atrás e depois volta, então, mas infelizmente não posso dar uma resposta, mas pretendo dá-la. Pretendo dá-la. Obrigado, Silvio. Eu tenho também duas perguntas que não são especificamente sobre seu trabalho, mas eu gostaria de ouvir sua opinião para ver os seus pensamentos sobre o assunto.
Então, diferente de como a ciência era feita, digamos, 40, 50 anos atrás, ou mesmo talvez 30 anos atrás, talvez devido ao crescimento, né, do volume de publicações, hoje nós, assim, as agências de fomento, chefes de departamento, concursos públicos, usam muito essas métricas para avaliar a produtividade de um candidato ou de um pesquisador, ou, por exemplo, de um aluno de doutorado. Por exemplo, número de artigos, índice H, né? E por um lado, né, eles são, por exemplo, o índice H é um número que é bastante usado para tentar quantificar a produtividade, né, ou de um pesquisador, ou uma coleção de artigos. E nesse contexto, quando eu recebi o, o material para fazer a avaliação para essa banca, eu não encontrei essa métrica que é o índice H, então eu fui olhar, encontrei no Web of Science, e se está correto lá, que é 18, então ela está compatível, né, com o seu tempo de doutorado, então está tudo ok. Mas me chamou a atenção que, por exemplo, no seu currículo Lattes não está colocado no currículo que eu recebi via o CBPF, do currículo Lattes, não tem essa informação no seu currículo. E aí eu queria saber se você tem uma opinião, qual é a sua opinião, por exemplo, sobre essas métricas como o índice H, se você tem alguma, digamos assim, se você discorda de alguns aspectos do uso dessas métricas. Mas, eu, como eu falo de sua análise, em primeiro lugar, eu acho que a questão do Lattes é porque isso tem que ser inserido à mão, não é direto, e eu geralmente não é uma coisa que me vá focar muito nisso. Geralmente eu tento mantê-lo, embora às vezes me esqueça de colocar quando o artigo sai e ir lá colocá-lo. Aliás, muitas vezes até se eu não estou como autor correspondente do paper, até muitas vezes me esqueço de pôr no archive, que não é uma coisa boa. E tenho que, às vezes, tenho que me lembrar desse assunto. Ah, como eu faço análise quantitativa, eu sou favorável a que existem métodos em que se possam ajustar as questões. Mas usar única e exclusivamente um método como um índice H ou outros fatores, a gente sabe como é que os índices podem ser manipulados, não é? E, por Exatamente, exemplo, exatamente. há trabalho, eu falei, por exemplo, do trabalho que eu fiz sobre sistemas atérmicos. Nós estávamos, na altura, mais ou menos parelhos com um grupo de Kyoto. E os nossos resultados saíram primeiro. Mas, não é, por alguma razão, toda a gente cita os japoneses e ninguém nos cita a nós. E você vai ver que os papers dos japoneses têm cento e tal citações e as nossas ficam na ordem das dezenas. Então, isso não é medido, não é? E depois, às vezes, há aquelas formas de se citar que aparece o artigo, sabe-se lá porquê, não é? Há um amigo que cita e outras. Então, é importante métricas quantitativas, mas elas não podem ser o alfa e o ômega da atividade científica. Isso, para mim é crucial. Sim, sim. E agora, especialmente, nós temos, né, duas categorias de revistas, de periódicos, né? Temos o Open Access, que Exato. qualquer um pode acessar, então eles naturalmente vão tender a ser mais citados. Claro. E ainda as revistas tradicionais fechadas, que menos pessoas têm acesso, então, obviamente, serão menos citados. Existem esses Exatamente. Isso foi híbridos. até uma questão que eu no outro dia estava em conversa, até no âmbito, porque eu comecei a olhar e comecei a ver, bom, muitas pessoas que antigamente publicavam, por exemplo, na Physical Review estão a migrar para a Physical Review Research, que é Open Access. E, por exemplo, agora acho que a Physical Review Research
já apareceu com um impacto de 4. Então, a Physical Review vai ficar quase, eu até brinquei, chamei a Physical Review dos pobres, que é quem não tem a possibilidade de publicar open access, que se vai ficando ali, e isso também limita o número de citações, ou seja, cria-se um ciclo vicioso que é preciso terem atenção. É uma coisa que às vezes me traz um certo amargo. Até, por exemplo, eu conheço pessoas, porque também recebo, que são capazes de ficar, ou têm um grupo grande e vão vendo os artigos que vão surgindo no archive e mandam um e-mail, oh, você não me citou aqui e tal. Eu não me sinto muito confortável a fazer essa política. Às vezes, quando fico muito possesso, que é assim uma coisa tão cara dura, faço. Ah, mas acho que eles se calhar é que estão certos, não é? Oh, tem que me citar, tem que me citar. Obrigado, Nada a Su. ver. Eu tenho uma última pergunta também da mesma natureza, que é como a ciência está sendo impactada, né, pela inteligência artificial, né? Nós tivemos até prêmio Nobel dado, nessa área e, inclusive, eu vi na sua apresentação, você chamou de burrice artificial, né, naquela brincadeira sobre o mapa. Exato. Mas, e no memorial você fala quase nada, só menciona, né, o tema de inteligência artificial, mas ela já está impactando a ciência e tanto para o bem como para o mal. Por exemplo, eu li que foram flagrados várias instâncias onde o parecer de um artigo que a revista recebeu, que o editor recebeu, claramente foi gerado simplesmente via ou chat GPT ou outro tipo Pior, de... pior que isso, Gandhi. Saiu no Nikkei, no jornal japonês, um artigo, eu depois posso compartilhar, em que há pessoas que conseguem inserir nos manuscritos indicações para esses chatbots. Dá só indicações positivas, sugere que é um grande artigo, e coisas do género. E a medida hoje em dia está que cerca de metade dos pareceres já são feitos com a inteligência artificial. Podia pedir Mesmo, para o chat GPT escrever um artigo científico e mandar para outra inteligência artificial. fazer o resto. Mesmo tendo na maior parte das casas editoriais a indicação de que o trabalho deve ser avaliado por uma pessoa. Não é? Tem algumas indicações. Uma das questões que eu quero analisar, até porque o João Medeiros, que foi meu aluno, hoje em dia trabalha numa empresa que é voltada para a inteligência artificial. Ele deixou de ser basicamente um físico e é cientista de dados. Uma das coisas que eu tenho como objetivo trabalhar e tentar estabelecer parceria é a utilização destas medidas de termodinâmica estocástica, nomeadamente a informação de Fischer, como elementos preventores de alucinação. Eu acho que a alucinação é aquilo que mais me atrai na questão da inteligência artificial sob o ponto de vista do problema. E acho que estas medidas de como a informação está a ser transferida, se, por exemplo, uma alucinação é um evento de cauda ou não, acho que podem ser úteis na prevenção desse tipo de fenómeno. Obrigado, Silvio. Eu estou plenamente satisfeito e antecipo meus parabéns e eu devolvo a palavra para Ivan. Muito obrigado. Obrigado, professor Gandhi, pela sua colaboração. Não, por favor. Puxa a cadeira aqui para baixo. Puxa a cadeira aqui para baixo. O candidato está cansado de ficar em pé. Muito bem, então eu gostaria de convidar o professor Jürgen Still para fazer esses comentários. Obrigado.
Eu queria começar também agradecendo, né, por essa oportunidade, pelo convite por parte do CBPF. É uma honra, né, estar presente aqui e particularmente na defesa do Silvio. Nós nos conhecemos longa data, né, convivemos no INCT e foi ótimo para mim ter contato mais próximo, né, apesar da gente ter se encontrado nas reuniões e tal. Eu nunca tive oportunidade, agora com uma questão de dever, né, de olhar mais de perto o seu trabalho. E como quem me antecedeu, o Soares e o Gandhi, eu fiquei muito impressionado com a sua trajetória, um pouco incomum, né, na nossa área, né, inclusive com uma passagem pela iniciativa privada e tal. É interessante, né? E tem alguns pontos, então, que eu gostaria. Eu fiquei muito impressionado, quer dizer, já antecipo também que eu acho que o seu volume de trabalho, a sua contribuição, né, à ciência e tal, tem um impacto considerável, na minha opinião, né? E eu não tenho nenhuma dúvida, né, sobre a qualidade de tudo isso, né? Então, já antecipo, assim, a minha opinião, como os meus colegas também já o fizeram, né? Mas tem alguns pontos, quer dizer, eu dei uma lida, assim, em algum detalhe no seu memorial, que está escrito de forma fantástica, citando Saramago, etc. Então, achei muito legal, uma leitura agradável, o que nem sempre é verdade, né, nesse tipo de documento. Mas eu fiz algumas observações assim totalmente, né, secundárias. Mas eu não sei se esse documento, assim como uma tese, né, vai ficar arquivado. Eu também não sei. Se É for o capaz de ter ali caso, alguns. eu lhe mando, tá? Tá. Deve ter Porque ali alguns misprints, porque sim, eu sim. tenho uma dislexia que às vezes Não, não, é é terrível. bobagens, né? Então, só vale a pena eu lhe mandar isso com as minhas observações, que eu não vou citar aqui, pequenos trechos em inglês, coisas desse tipo, porque realmente não tem nenhuma relevância, né? Não, né? Então, eu queria só citar alguns pontos, ou mencionar um ou outro ponto, alguns são Aliás, isso, pura curiosidade, só né? como parênteses, isso aconteceu na própria apresentação. Que Sim, eu sim. fui fazendo por pedaços e a determinada altura reparei que havia ali um meio que eu tinha escrito em inglês e não Sim, sabia muito bem porquê. isso é universal. Eu não tô, né, Exato. essa observação não tem nenhum caráter de mérito, nada disso, né? Isso acontece mesmo, né? Então, eu vou me restringir a duas ou três observações, assim, algumas de caráter de curiosidade, porque eu acho, porque a sua trajetória tem alguns aspectos incomuns, né? E que eu gostaria, por curiosidade, talvez saber um pouco mais. Deixa eu. Claro que esqueci em casa a folha das minhas anotações, pedi para minha esposa me mandar no celular, né? Uma coisa curiosa, Silvio, é que, veja, a sua tese, ela deu origem a vários artigos, né? A maioria ligado à área de econofísica, digamos assim, né? Mas os quatro primeiros não incluem o seu orientador, o que é bastante incomum, né, entre os autores, né? Queria que você comentasse um pouco, talvez porque você já trouxe esse interesse pela econofísica, como é que foi isso? Foi assim, ah, quando, no projeto de bolsa, eu já tinha que apresentar, ou seja, quando eu me candidatei à bolsa em Portugal, eu já tinha que apresentar um projeto. Ah, entendo. Eu já tinha falado com o Constantino à época e o meu interesse também de fazer com o Constantino é porque já havia essa relação dele com a temática. Eu desde criança tinha um certo interesse por mercados financeiros. Então, por exemplo, em Portugal, na época de eu ser criança, acabava uma espécie do Jornal Nacional, não é? E depois dava as cotações das empresas da Bolsa de Lisboa. Eu gostava de ficar a ver aquilo. Não sei porquê, eu gostava daquilo. Também punha uma música de fundo, era os Dire Straits, talvez isso. Mas eu era uma criança, ou fui uma criança um pouco fora do padrão. Ah, e então eu já vim exatamente com essa ideia de trabalhar exatamente na conexão entre finanças e física. E o Constantino depois a gente lá fez um acordo, né? Ok, depois fazes um trabalho aí de um mapa, que foi o mapa do Kick Top,
e a gente faz aí o que tu quiseres. Pronto. Entendo. É uma situação incomum. Eu lembro, acho que vários de vocês já perceberam isso, né? Que esse ano estamos comemorando 100 anos de um artigo onde o orientador também não é citado, né? O orientador chamava Wilhelm Lenz, né? O Exato. artigo do Ising, né? Está fazendo 100 anos hoje, né? É. Mas ali a situação era diferente, né? E também coincidiu com o facto de houve um período em que o Constantino esteve em Santa Fé, Ah, também entendo. no ano. Sim, Então, com o... É, e ele sempre me deu claro. liberdade. E, Claro. Não, eu imaginei que fosse algo desse tipo. Eu não sabia que tinha ligação com a sua bolsa, é, né? Eu fiquei curioso. Isso foi uma pura curiosidade, né? Ok. Deixa eu ver minha lista aqui. Sim. Ah, bom, as outras são. Ah, sim, eu acho que você mencionou, eu anotei aqui o número do artigo, é o P52. Acho que esse é o primeiro dos dois artigos, o que é muito incomum na nossa área, acho que é um mérito seu também, onde existe uma colaboração estreita com experimentais, né? Com dados, pelo menos, né? Mas tem, que é aquele isso. Acho que você falou um pouco disso, mas como surgiu isso? Isso não é tão comum na nossa área, né? Quer dizer, você queria que você comentasse um pouco. De fluidos, eu acho, né? É aquele de mecânica dos fluidos. Lindo, que estava na Alemanha na altura, a gente conhecia-se, ele foi estudante do Hans Hermann, em Stuttgart, então a gente se conhecia, ele estava lá e na altura surgiu uma chamada conjunta da FAPERS com a DFG, com o CNPq lá. Sim. Desculpe. Surgiu essa chamada conjunta FAPES-DFG. E nós, vamos concorrer. E aí montamos o projeto. Eles lá tinham então eles já estavam num instituto em Oldenburg que se chama Forwind, que é da Universidade de Oldenburgo. E eles têm esse Forwind é um consórcio em que empresas de geração de energia eólica que tem aquelas torres lá no Mar do Norte, Uhum. deram não sei quanto dinheiro e eles têm um túnel, um vento, um prédio, uma coisa espetacular, exatamente para estudar a turbulência, porque eles estão interessados em depois fornecer serviços e conhecimento científico para esse consórcio para melhorar a produção de energia eólica. Então, veio exatamente daí, desse projeto. Ah, tá. Houve um projeto Foi. com a Que a FAPERS, DFG. que a parte da FAPERS nunca foi paga. Porque calhou naquela altura não é mensalão, é Lava Jato, não é? Em que o Estado ficou sem dinheiro, foi triste. Uhum. Então daí surgiram dois artigos, surgiu esse em que nós fizemos a verificação e depois um outro de mais, que se eu no Physics Letters A, mais de uma componente mais até aplicada, que tinha que ver com a extração de sinal, escolhendo perturbações por oscilações, que tinha interesse para se entender melhor os dados por oscilações das pás nas turbinas. Ah, entendo. Achei interessante esse artigo, porque é incomum, né, na nossa área. Um outro... E as outras coisas que eu tenho feito, eu tenho sempre esse objetivo de tentar colocar uma coisa um pouco wagneriana, não é? Da ciência total, de ter a teoria, ter a experimentação e Sim, ter a aplicação. eu acho que isso é muito interessante, mas é raro conseguirmos, né? Um outro artigo que me chamou a atenção, até porque, né, não sou muito próximo, né, dessa área sua, né? Sou talvez mais ortodoxo, sei lá, né? Sua área é muito voltada a sistemas complexos, Exato, mas é um bocado como eu digo, até hoje não está aqui, mas o João Medeiros, quando começou a trabalhar comigo, ele veio para, eu quero trabalhar e fazer econofísica, e eu contei-lhe uma coisa, ok, mas primeiro a tese de mestrado vai ser um tema tradicional. Sim. E eu falei-lhe até fiz uma analogia que ele riu-se muito e acho que o conquistou. A maior parte dos bailarinos, se falar, eles gostam de dançar contemporâneo, mas eles não falham as aulas de balé clássico, porque é lá que está toda a técnica.
Senão É fica uma verdade. espécie de um maluco a fazer umas coisas sem sentido. Aham. Então, né, pela minha formação e tal, aquele artigo, acho que P75, onde aparece um diagrama de fase, né, onde tem uma transição de fase, tem um ponto tricrítico, né? Você lembra? Sim, Certo? da dissensão e Isso, da questão da né? polarização e da diversidade de opiniões. Exato, exato. Exato. É um artigo, talvez, de sociofísica, ou pode ser Exato. aplicado para sociofísica, né? Tudo bem, o que me chama a atenção, né, é uma coisa meio técnica, mas essencialmente, né, se você olha a equação, é uma equação específica de evolução temporal, né, é a dinâmica que você olha lá, né, É. mas se eu olhei bem, essencialmente é uma aproximação de campo médio. Null, sim, acaba que é Acaba o sendo, né? exato, que é o Uhum. que exato, que depois eu uso basicamente a técnica que é usada para sistemas heterogéneos, Sim, porque o que eu tenho são opiniões que acabam, que eu considero, ok, elas podem ser polarizadas, mas eu posso introduzir uma variância que me vai permitindo criar um certo overlap. é, Então, eu basicamente usei a técnica que eu usei para resolver, quer com o Nuno, quer com o Diogo, o modelo Random Field de Ising. Então, basicamente, tudo bem. Mas o que me, quer dizer, nessa área eu vejo às vezes, porque, né? exato. Talvez. Ou carregou na, ou a pilha acabou, ou carregou no botão. Alô? Não, Alô? não, Estou ok. numa sala perto É. do Nuno, né? Seu colaborador, e às vezes fico em alguma banca. É muito comum nessa área, né? No fundo, alô? Se fazer esse tipo de aproximação, É. né? Então eu me pergunto, né? Quer dizer, é, isso é, assim, do ponto de vista pragmático, né? Dos resultados, isso não é um empecilho, isso é aceito? Como é que é isso nessas áreas, vamos dizer, de aplicações de biologia, em economia, sociedade, né, sociofísica e tal? A aproximação de campo médio, tal como acontece em física, serve para nós termos uma ideia da zona onde vamos viajar, não é? Sim, Então, depois o tratamento, por exemplo, de modelos mais específicos, em que a topologia da rede é considerada e fatores, de facto, sei lá, do tipo de interação que já escapa a questões de campo médio são utilizadas. Aí, lá está, o campo médio serve como uma bandeira. Depois desse artigo, nós fizemos um outro em que nós não olhamos questões de campo médio, agora não tenho de cor o número, sim, não mas importa. que foi publicado na Chaos, Solitons and Fractals, que tem o Marcelo, o André Osterreich Österreich, eu conheci o André. e o Nuno. Então o que eu fiz foi basicamente quis trazer a questão para o modelo social do papel de que diferentes tipos de desordem ou de diferentes tipos de opinião nos trazem diferentes situações. Então, uma situação em que existe polarização acaba por trazer comportamentos no sistema que são diferentes de um sistema em que existe diversidade de opinião. Por exemplo, e depois, eu creio que a posteriori, ou há um artigo que eu cito lá, em que, com análise quantitativa feita nos Estados Unidos, com sondagem a pessoas, se elas se colocavam como republicanas ou democratas e qual era o nível de abordagem que elas teriam para trocar opiniões com outras pessoas, se foi verificando de facto a dissensão, ou seja, a variabilidade de opiniões está a diminuir. Então, cada vez temos mais uma situação muito polarizada. Então, as transições para a obtenção de consenso perdem essas características de contínuas e passam a ter situações de primeira ordem. Transições de primeira ordem têm uma latência, não é? E se nós formos a ver, nós vivemos hoje em dia em sistemas sociais em que existe essa latência, não é? Essa confusão. Então, o espírito do paper foi muito esse, que depois tem sido explorado noutras ordens mais microscópicas. Tá. Agora eu tenho duas observações finais. Uma,
Acho que no final, né, quando você fala dos seus planos futuros, É, tinha uma, alô? Tinha uma frase enigmática. é. Você disse que... Alô? Ah, acho que está. Tá. Sim. Alô? Eu estou Alô? indo, Alô? Ah, no final, né, quando você fala nos planos futuros, você menciona que a sua motivação para ir para caminhadas quânticas, né, foi a economia. E você trabalhou em economia física antes. Quando eu li aquilo, foi um mistério completo, mas acho que no final você explicou isso, né? É, Foi. é porque, lá está, hoje em dia, por exemplo, grandes bancos como o JP Morgan, Morgan Stanley e outros, já têm, até o Itaú tem. O Itaú tem uma moça que foi formada lá em Natal, que trabalha exatamente com computação quântica. Sim. E eu comecei a ver essa questão bem, há um nicho para nós aproveitarmos. E se calhar até dentro da instituição tentar parcerias No final acho que você mencionou, aí caiu a ficha, porque quando eu li aquilo, eu marquei em É, amarelo, eu falei, como assim? Por que que não, o cara na economia pensa em mecânica quântica? aliás, Não, é do ponto de vista... até o próprio grupo de pesquisa da IBM, sobretudo o de Zurique, tem trabalhos conjuntos com o pessoal da Tudo banca. bem. E a última pergunta é muito geral. Você há muito tempo, né, trabalha nessas áreas, vamos dizer, que próximas, né, de economia, talvez de biologia, com pássaros, né, de problemas sociais, situações sociais. Como é que é a sua experiência, né, interagindo com pessoas dessa área, sei lá, com economistas, com biólogos que estudam animais? Você teve alguma experiência desse tipo? Ou nós físicos, né? Essa é uma pergunta que eu tenho há muito tempo, né? Nós físicos continuamos publicando em revistas de física, discutindo entre nós esse tipo de problema, ou nós conseguimos abrir um diálogo com as pessoas, vamos dizer, dessas áreas? Essa é uma Não, dúvida que eu não, tenho há muito tempo. isso pode, cada vez mais, hoje em dia, se tenha uma interação entre as áreas. Por exemplo, nós temos o Serge Galam, que hoje em dia é professor da Sciences Po, não é? Que é um Instituto de Ciências Sociais lá de Sorbonne, né? E era uma pessoa que estudava transições de fase, e é professor hoje em dia da Eu Sciences. conheci o Sérgio, ele passou pelo Brasil há Exato, 40 anos, eu tive exato. com ele há 40 anos. Várias pessoas trabalham em fundos de investimento, até na própria banca. Original, a princípio, a abordagem do físico não era entendida, até as pessoas entenderem o quanto ganhavam com isso. E eu lembro, por exemplo, no caso do comportamento coletivo animal, a determinada altura teve um grupo, o grupo de Princeton, que eles passaram só a contratar pessoal de física. Só queriam físicos. Biologia, não, se 500 parâmetros a gente não quer. Queremos físicos. Ah, interessante. É. Tá, eu estou plenamente E, satisfeito. é, e eu acho que também os físicos entenderam que tinham que deixar de publicar só nos jornais da sua área, para ganharem relevância. E hoje em dia as pessoas publicam também fora de jornais eminentemente físicos. Aliás, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu quis publicar um artigo num jornal financeiro. É por isso que tenho um artigo na Quantitative Finance, para Aham, também deixar a minha marca. tá certo. Tá, muito obrigado, eu Nada. agradeço mais uma vez e obrigado. Obrigado, professor Yugen. Bom, o outro membro da banca, o Fernando Oliveira, da UNB, ele não pôde participar e foi substituído pelo professor Roberto Sartur, que soube que ia participar dessa banca quando estava no ônibus vindo para cá. Então, de qualquer maneira, então eu passo a palavra aqui para o Sartur, se quiser fazer algum comentário ou pergunta. Parabéns, Silvio, pela apresentação, pelo, Obrigado, pelo trabalho aqui, tá bom? fundador. Como o Ivan falou, como eu peguei o bonde andando, né? Eu me interessei pelo trabalho do Quantum Elephant Walk, o Elephant Quantum Walk.
Você, em algum momento você falou que que esse efeito de memória gera emaranhamento. Quer dizer, ele gera emaranhamento naturalmente, mas porque é assim, porque nós usamos tempo discreto. Então, é emaranhamento entre o grau interno de liberdade, ou seja, de posição, e o grau externo, que é o spin. Okay? O spin é que funciona como uma Então, a moeda. posição Isso, tá. isso, Isso não tinha ficado claro. isso. Bom, O modelo, por ter uma heterogeneidade temporal, ele amplifica emaranhamento dentro do grau interno e o grau externo de liberdade. e qual a aplicação direta disso? Você tem alguma coisa? Nós estamos, a ideia, primeiro, é tentar aplicar, sobretudo, a criação disto em rede fotónica, que é o mecanismo mais adequado. Alguns papers de algum pessoal que já fizeram trabalho com caminhadas quânticas apontam para como é que nós podemos montar isso, e a utilização em algoritmia, sobretudo em questão de busca. Tenho um paper do Brandão, o que está lá na Fernando Brandão, que ele recentemente que ele publicou numa revista de ciências computacionais, em que o processo dele tem alguns elementos que se encaixam no modelo do elefante, e ele mostra que ele consegue ter um mecanismo de busca super Grover. Então, é uma das coisas que nos falta de facto fazer. Já tenho falado sistematicamente com o Diogo, que é nós temos que testar a performance deste modelo em busca. E o resultado do Brandão aponta que muito provavelmente nós temos super busca aqui também. Aliás, é o que acontece, por exemplo, na busca, na busca clássica. Os algoritmos, por exemplo, os pássaros, existe um trabalho bem clássico dos voos de Levi do albatroz, e a difusão anómala aumenta a performance de busca, mesmo classicamente. Então, num caso quântico, tendo hiperdifusão, o mais expectável é que isso também ocorra. Ok, Silvio, obrigado pela apresentação. Obrigado, Parabéns Roberto. pelo trabalho. Obrigado por ter salvado o dia também. Obrigado, Sartu. Bom, eu queria matar uma curiosidade, né? Os portugueses, eles são conhecidos como grandes negociadores. A minha pergunta é se você, com o seu trabalho em econofísica, já ganhou algum dinheiro com isso. Já ganhei e já o gastei, infelizmente. Tá bom, era isso que eu queria saber. Muito obrigado. Então, eu vou solicitar quem não é membro da banca que aguarde a deliberação lá fora, tá bom? Que eu acho que vai ser bem rápido.